E hoje nós vamos falar sobre glaucoma, principal causa de cegueira irreversível no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Eu vou conversar com o oftalmologista, Dr. Bruno Faria, que é especialista em glaucoma. Tudo bom, Dr. Bruno? Vamos começar explicando o que é o glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença que atrofia o nervo óptico, normalmente associado à pressão alta do olho, né, e isso pode levar à cegueira. E como é que é feito o diagnóstico da doença? O diagnóstico é através das consultas de rotina, né, e o quanto mais cedo esse diagnóstico, melhor para a gente poder deixar esse paciente longe da cegueira. Quais são os fatores de risco para o glaucoma? E o corpo, ele dá algum sinal ou realmente a doença é assintomática? Então, o glaucoma, por ser uma doença assintomática, a orientação é a gente fazer consultas anuais com o oftalmologista, né? Os fatores de risco são história familiar, se você tem outros casos na sua família, a idade acima de 40 anos, né? Alguns fatores raciais também têm um fator de risco, além da pressão intraocular elevada. O glaucoma não tem cura, mas tem tratamento. Fala um pouquinho sobre as opções de tratamento para essa doença. O tratamento inicial do glaucoma hoje, a gente tem disponível uma trabeculoplastia seletiva a laser, que a gente abrevia como SLT, tá? É um tratamento realizado no ambulatório. Esse tratamento ele tem um período de eficácia, de funcionamento, e chega uma hora que ele começa a perder essa eficácia. Após isso, a gente tem que continuar tratando, a gente nunca dá alta para o paciente de glaucoma. Então, aí entra medicações, como colírios, a gente tem disponível 4 classes de drogas para baixar a pressão intraocular, que também vai ter um período de funcionamento. Se o paciente tiver uma longa, né, vida, esses colírios começam a perder efeito, e daí a gente entra numa etapa de uma possível cirurgia também para controlar o glaucoma. Fala um pouquinho sobre os avanços nas técnicas cirúrgicas, o que é que tem de opção? Hoje em dia a gente tem várias técnicas cirúrgicas, né? A gente começa das técnicas menos agressivas para as técnicas que a gente corre mais risco. Então, o arsenal cirúrgico do especialista de glaucoma, ele está recheado de opções para a gente segurar a visão do paciente. E chegar ao ponto desse paciente realmente perder a visão se ele chegar nessa situação, por se tratar de uma doença irreversível, tá? Mas a cirurgia evoluiu bastante para subir o grau de segurança dessas cirurgias, ao ponto de a gente não deixar o paciente piorar para poder operar. Você pode operar, né, óbvio, numa situação que o seu olho ainda está vendo, e essa é a melhor opção, que você está vendo bem, né, a partir do momento que a gente vê ou que o laser não funcionou, ou que o uso dos colírios não funcionaram. Aqueles pacientes que estão com o uso de 3 ou 4 terapias, que a gente chama de terapia máxima, esses pacientes, o próximo passo seria uma dessas cirurgias aí. Vamos falar também sobre os resultados da cirurgia? O paciente, ele volta a enxergar melhor após a cirurgia? Olha, as cirurgias de glaucoma, a gente normalmente não foca na melhora da visão do paciente, a não ser que ele melhore a parte de superfície ocular, tirando o uso de droga. Então, a gente quer estabilizar a doença. Caso essa cirurgia seja associada à cirurgia de catarata, aí sim o paciente tem uma melhora da visão, porque muitos desses pacientes com a idade desenvolvem catarata e tem essas duas doenças ao mesmo tempo. Então, com a remoção da catarata, você melhora a visão do paciente, e a cirurgia do glaucoma você reduz o número de droga de colírios do paciente, melhorando a superfície ocular e a qualidade de vida. E só para a gente terminar, qual é o recado final que você deixa para os pacientes em relação ao glaucoma? Essas consultas periódicas, elas são importantes, e quando ocorra essa suspeita, o ideal é que procure um especialista de glaucoma. Hoje a gente tem especialistas de glaucoma em todas as capitais aqui do Brasil, então a gente consegue fazer um exame mais direcionado e específico para identificar o tipo de glaucoma, qual o melhor tratamento e em quanto tempo você deve acompanhar.